Primeiramente, eu gostaria de falar com os irmãos aqui na Epístola de João, segunda Epístola de João, segunda Epístola do Apóstolo João, meus irmãos, aleluia, que é um capítulo só. Nós vamos ler aqui a segunda Epístola de João, que só tem um capítulo, obviamente. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. E vamos a esse capítulo, e depois nós vamos lá no livro de 2 Reis. O apóstolo João, meus irmãos, ele é um apóstolo que estava ali, o que Yeshua mais amava. Amém? Isso está no livro de João mesmo, que ele diz que o Yeshua, ele tinha, João era o preferido de Yeshua. E aqui nós vamos falar agora da segunda carta desse grande apóstolo, a quem foi dado a honra de escrever um evangelho, 3 cartas e o livro do Apocalipse. Amém? Escreveu 5 livros na Bíblia. Vamos aqui à segunda carta dele, que é uma carta pequena, mas tem muito ensino, e ele também é chamado o apóstolo do amor. Diz assim: o ancião, que é ele, né, irmãos? O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade. A senhora eleita aqui é a noiva de Yeshua HaMashiach, que é a igreja do Eterno. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Yeshua HaMashiach, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que amemos uns aos outros. Isso, inclusive, eu já expliquei para os irmãos em outras oportunidades, está na Torá, no livro de Levítico, capítulo 19, 18, que diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e Yeshua repete isso em Marcos, capítulo 12, verso 31 também, dizendo que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, versos 30 e 31. Verso 6 agora da carta de João. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Então você veja, meus irmãos, que o amor que Deus quer, como que eu posso dizer que amo a Deus? A única maneira de dizer que amo a Deus não é dizendo, é praticando. Então, o que Deus quer, ele vai compreender que a gente ama Ele, como está aqui dito na carta de João, que andemos segundo os seus mandamentos. E isso tem a ver com o que o próprio Yeshua falou. Aqui no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, meus irmãos, vamos ver o que a palavra de Yeshua HaMashiach aqui já no Evangelho. E Yeshua diz assim, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, não adianta eu dizer para Deus que eu amo a Deus se eu não guardar os seus mandamentos. E Yeshua volta no verso 21, dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E como que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? Guardando os mandamentos de Deus. E essa é o que Yeshua fala aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. Amém? Então, se tiver 1 milhão de pessoas, quem é que ama Yeshua? Como é que vai ser o critério? Quem tem os mandamentos dele que o guarda. Se esse 1 milhão estiver dizendo que ama ele, não é isso que é o suficiente. Amém? E no verso 23, Yeshua ainda responde de novo. E Yeshua respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, guardar o mandamento de Yeshua, existem os mandamentos práticos da Torá que devem ser guardados, e existem os mandamentos de procedimento que estão ali em Mateus,
amém? E que devemos guardar a nossa palavra, aquilo que nós falarmos, aquilo que nós olharmos, né? Só para você ver aqui Yeshua falando alguns dos mandamentos dele, Mateus capítulo 5, né, meus irmãos? Amém? Quando ele diz assim, aleluia, verso 22, Yeshua diz, eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se irritar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, que dizer tolo, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Esse é um mandamento. Quando a gente diz que ama Yeshua, a gente não pode se irritar contra o próximo. Amém? Isso é a palavra de Yeshua. Aqui vimos também, meus irmãos, um outro mandamento de Yeshua, que ele diz assim no verso 29. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se percam dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Então, é um mandamento, inclusive, com a punição. Os olhos devem ser colocados naquilo que edificam. Você não pode botar o seu olho numa coisa que é desagradável a Deus, porque senão você não ama a Deus. Então, aqui nós vemos na carta de João que esse é o mandamento, amém? Esse aqui é o amor. O amor é qual? Que andemos nos seus mandamentos. E esse mandamento, como já desde o princípio eu viste, que andeis nele. Verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Yeshua HaMashiach veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica, que não persevera na doutrina de Mashiach, de Cristo, não tem a Deus. O que é, irmãos? A pessoa não perseverar é porque prevaricou. Então, nós temos que perseverar, continuar, observando todos os mandamentos do Eterno. Agora, ele diz aqui, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Verso 10, irmãos. Agora, isso é muito importante, que eu vou fazer um link do verso 10 com o profeta Eliseu lá em 2 Reis. Diz assim o verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, qual é a doutrina? Da Torá e das palavras de Yeshua. Amém? Ele diz aqui, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. O saudar aí, irmão, é uma saudação espiritual. Não é dizer, claro que você vai dizer para todas as pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, isso é educação. Amém? Mas não saudar dá a paz do Eterno, dá a shalom do Eterno para quem não traz essa doutrina, para quem não traz a Torá, para quem não traz as palavras de Yeshua, para quem não obedece os mandamentos de Yeshua. E ele aqui diz, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Verso 11, porque quem o saúda, ou seja, quem o eleva, aquele ímpio que está ali travestido de crente, para uma posição de crente, tem parte nas suas más obras. Então, ele aqui agora conclui a carta. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espere ter convosco e falar face a face para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Amém? Então aqui, irmão, vamos agora ali em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, nós vamos ver o profeta Eliseu dando um exemplo que tem a ver com isso que João está falando. Amém? 2 Reis, capítulo 2, capítulo 3, perdão. 2 Reis, capítulo 3. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui diz, irmão, só para a gente pegar alguns versículos, 2 Reis, capítulo 3, diz assim, sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Então, vocês se lembram, meus irmãos, que logo após Elias ser arrebatado, amém? Nós vimos que Eliseu assume a função de profeta no lugar de Elias. E ali, irmãos, o rei
dos moabitas aproveitou que com a morte do rei de Israel, Acabe, que era o marido de Jezabel, vocês se lembram disso? Acabe era marido de Jezabel, assumiu Jorão. Amém? Então, o rei dos moabitas quis fazer guerra contra o reino do norte, que era um reino de Israel, que era um reino que estava afastado de Deus. E o reino do sul, que era o de Judá, estava com Deus. E ele pediu ajuda ao rei Josafá. Vocês se lembram, meu irmão, que o pai dele, o Acabe, tinha pedido ajuda ao Josafá, e aí vestiu Josafá de rei na batalha para os sírios matarem Josafá e Deus deu livramento? Bem, agora o filho vai pedir Josafá para ajudar de novo. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, meus cavalos como os teus cavalos. Vocês se lembram que eu falei com os irmãos que o Josafá é aquele rei que praticamente não tinha muita maldade no coração, mas Deus cuidava dele como se fosse uma criança. E ele, assim, sem maldade também, queria ajudar o filho do Acabe agora. Amém? Verso 8. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Então aqui, irmãos, reuniram 3 reis. O rei de Israel, que era ímpio, que era o filho do Acabe, Jorão, o rei de Judá, que era Josafá, e o rei de Edom. Edom são os descendentes de Esaú, também se uniram para lutar contra os moabitas. Amém? E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de... Então vocês vejam bem, irmão, não havia água. Olha bem. Eles estavam marchando, não havia água para o exército. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. E aí o rei Josafá, que era o rei de Judá, disse assim: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Então você veja bem, irmãos, em vez de Eliseu ir até os reis foram até Eliseu, porque estavam sentindo que iam perder a guerra. Verso 13. Agora eu quero que os irmãos prestem bem atenção na palavra do profeta Eliseu, que tem a ver com a carta que João escreveu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que era o rei ímpio, que veio lá junto com o rei de Judá, junto com o rei de Edom. Eliseu diz assim: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Quer dizer, Eliseu, o rei de Israel, que era ímpio, veio falar com Eliseu, e Eliseu, antes do rei falar qualquer coisa, já repreende Eliseu: vai para os teus deuses lá, você que não cumpre a palavra. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Então o rei de Israel, de alguma maneira, ali se humilhou perante Eliseu. Verso 14. E disse Eliseu, olha agora essa palavra também que Eliseu fala, meus irmãos: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Olha bem, meus irmãos, que Eliseu só recebeu aqueles 3 reis porque ali tinha um varão de Deus, o rei de Judá, Josafá, que era um homem salvo, fiel a Deus, cumpridor da Torá, cumpridor das palavras e dos mandamentos de Deus. Eliseu diz para os outros reis: vive o Senhor, se eu não respeitasse a presença, assim também o mundo espiritual, meus irmãos. Os anjos de Deus, eles estão aonde está um servo de Deus. Pode ter quem for, meus irmãos. Mas se ali tiver um servo de Deus, os anjos falam entre si: se não fosse esse varão que está aqui, aqui a gente não estaria.
Louvado seja Deus. Da mesma maneira, meus irmãos, aqui o rei, o profeta Eliseu diz, se eu não respeitasse a presença do rei Josafá, do rei de Judá, que era um rei fiel a Deus, irmão, porque a gente vê a diferença. O que João fala lá? Aquele que não traz essa doutrina, nem tampouco o saudeis, nem tampouco recebais em casa. Esse mandamento, meus irmãos, é a mesma coisa que Eliseu fala aqui. Se a pessoa não obedece à palavra de Deus, nós temos que ter o mesmo procedimento de Eliseu. Nós temos que ter comunhão somente com aqueles irmãos que servem a Deus em espírito e em verdade. Com aquele que não serve, faça só o necessário. Não entra em comunhão. Porque o próprio profeta Eliseu disse que se não fosse o rei de Judá, ele nem olharia para aqueles outros reis que estavam ali. Aleluia! E ali, meus irmãos, por causa do rei de Judá, irmãos, amém? O Eterno veio e deu vitória para aqueles reis, como está aqui na sequência. Verso 16, Eliseu dá a resposta aqui, que por causa do rei Josafá, meus irmãos, aleluia, que fazia o quê? Cumpria a santa Torá do Eterno, orava as orações do Eterno, amava o próximo como a si mesmo, era obediente aos santos mandamentos de Deus, colocava a sua vida no altar de Deus 24 horas por dia. Se não fosse o rei Josafá, irmãos, que era um rei santo, fiel a Deus, Eliseu disse que nem olharia o rosto daqueles outros dois reis, mundano e ímpio que eles eram. Amém? E por causa do rei Josafá, meus irmãos, Deus deu a vitória, a ponto dos moabitas serem destruídos por aqueles reis. E no final, irmão, aqui do versículo, eu vou mostrar só o final. Amém? Veja bem, verso 26. Mas vendo o rei dos moabitas, que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam a espada para romperem contra o rei de Edom, mas não puderam. Então ele tomou o filho dele, irmãos. Como quem diz assim, olha, eu estou dando o meu filho para acabar com essa guerra. Olha o que ele faz. Então ele tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel, por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Porque aí eles disseram, não tenho mais nada, perdi tudo. Porque Deus provocou uma grande destruição em Moabe, mas não foi por causa do rei de Israel, não foi por causa do rei de Edom, foi por causa do rei de Judá, Josafá, que era fiel a Deus, irmãos. Se o rei Josafá não tivesse nessa peleja, os outros dois reis iam perder a guerra para Moabe, mas por causa da presença do homem de Deus, o rei Josafá, que nós vimos aqui no verso 14, meus irmãos, o profeta Eliseu dizendo, aleluia, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, porque, irmãos, veja bem, os três eram reis, não é? Mas o profeta Eliseu disse, eu respeito, é esse daqui. Olha só, irmão, o Eliseu estava quietinho no canto dele. Os reis foram lá buscar ajuda em Eliseu. Só que entre esses reis estavam os reis Josafá. E se não fosse o rei Josafá, Eliseu está dizendo, eu não olharia para ti, nem te veria, para os outros dois reis. Eu não ia receber nenhum de vocês aqui, vocês iam embora. Mas o Eliseu, ele fala no verso 13, ele já diz para o rei de Israel, o que eu tenho contigo? Você que desobedece a Deus. Assim também são os anjos de Deus, meus irmãos. Os anjos de Deus, a gente tem que orar a Deus com coração de obediência. A gente tem que orar a Deus quando a gente se prostra diante de Deus. Eu não posso sair de me prostrar diante de Deus e colocar minha vida em algo que não agrada a Deus. Eu não posso falar uma palavra que não agrada a Deus. Eu não posso olhar para algo que não agrada a Deus. Eu não posso ouvir música mundana que não agrada a Deus. Porque eu não posso fazer nenhuma coisa errada, meus irmãos. E aqui você vê, meus irmãos, que não pode mentir, não pode falar nada, não pode falar em verdades. Mas o que a gente tem que ver, irmãos, que tem que obedecer toda a palavra. Não é só não mentir,
Não é só não falar mal do próximo, mas também não podemos, meus irmãos, ouvir músicas mundanas, olhar nossos olhos em programas mundanos, meus irmãos, com cenas de violência, cenas de sensualidade. Nós não podemos, meus irmãos, porque os anjos vão chegar para um ao outro e vai dizer: eu não respeito a tua presença, eu não respeito a presença daquele ali, daquela ali, eu respeito a presença desse varão, eu respeito a presença da varoa, porque guardo a Torá e guardo as palavras de Yeshua HaMashiach, porque assim é o mundo espiritual. O profeta Eliseu diz assim para o rei de Israel: que tenho eu contigo? Assim mesmo é Deus, irmão, quando alguma pessoa se dirige a ele e não obedece à sua palavra, o Eterno, nem ele, o Eterno, fala, o anjo próprio já responde na frente, dizendo: que tem o Eterno contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Por quê, irmãos? Porque foi o que o profeta Eliseu falou, meus irmãos. E aqui nós vemos, no verso 14, e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Porque, irmãos, quando também você está orando, e você está que nem o profeta Daniel. Daniel orou ali, meus irmãos, no capítulo 9, meus irmãos. Vamos aqui no profeta Daniel. Você observa bem aqui, ó. Daniel, capítulo de número 9. Louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui, ó. Livro de Daniel, capítulo 9. Daniel estava orando, se humilhando perante Deus. Aleluia. E aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, o anjo vai se manifestar para Daniel. Amém? E diz assim, Daniel está falando aqui no verso 19, no final da sua oração: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Verso 20, estando Daniel ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, o pecado do meu povo Israel, e lançando minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo santo monte do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente. Ele viu o anjo voando, meus irmãos. Olha que intimidade com Deus. E tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Olha que eu falo com os irmãos, que hora do sacrifício da tarde é a hora que Deus responde às orações. Elias respondeu a oração na hora da tarde. Deus falava com Adão na hora da tarde, e Deus mandou o anjo Gabriel responder Daniel na hora da tarde, lá para 4 da tarde. E verso 22, e o anjo Gabriel diz para Daniel: e o Eterno me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Aleluia! No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Olha a diferença, meus irmãos. E Daniel era que nem o rei Josafá, muito amado. Aí o anjo vem na hora, aleluia. Aí o Eterno vem, o Eterno manda, o Eterno opera, o Eterno entra com providência, porque ali o Daniel, Deus chega para ele e diz: porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. Por isso que ele diz aqui: no princípio das tuas súplicas. Daniel ali estava terminando a oração, mas o anjo diz assim: quando você começou a orar, saiu a ordem de quem? A ordem do Eterno, a ordem de Yeshua HaMashiach, meus irmãos, que está no trono do Eterno junto com ele, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, meus irmãos. Por isso, meu irmão, você que é muito amado, você que está na sã doutrina do Eterno, você que obedece a palavra do Eterno, você que está ali santificando a tua vida, vigiando, lutando, passa a luta, mas não murmura, passa a luta, mas sabe que o Eterno é aquele que dá a vitória. Então ele diz assim:
você é muito amado, você no princípio da tua súplica, Deus já dá ordem para dar vitória, o anjo vem e te dá a vitória, e tem que ser que nem o profeta Eliseu, irmão, não dá conversa para a pessoa que não traz essa doutrina, principalmente para aquele que se diz crente e não traz essa doutrina, não dá conversa, porque aqui diz, irmãos, aleluia, o apóstolo João diz, não, aquele que não observa essa doutrina, nem tampouco saudez, é o mesmo que Eliseu falou ali, se não fosse Josafá, a quem eu respeito, jamais eu olharia para a tua cara, Jorão, rei de Israel, assim mesmo Eliseu falou, assim mesmo João fala, meus irmãos, amém? Isso daqui, meus irmãos, é um ensino espiritual. Não quer dizer que você vai ser mal educado. Você vai cumprimentar as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite e pronto. Não vai ficar dando intimidade para a pessoa que não traz a santidade, para a pessoa que não traz a observância da palavra de Deus. Não dá intimidade, meu irmão, minha irmã, porque senão daqui a pouco tu tá caído. Tá caído porque o diabo vem como um sapatinho de lã. Nós temos que ser que nem o apóstolo João, nós temos que ser que nem o profeta Daniel, nós temos que ser que nem o profeta Eliseu. Aleluia! Quando orarmos, o anjo vem porque respeita a oração daquele varão e daquela varoa. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Obedeça a palavra de Deus, porque você sabe de uma coisa, ainda que A, B ou C não te respeite, o céu te respeita, Deus te respeita, os anjos te respeitam e porque tu já estás com o nome no livro da vida. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, ao coração de todos os irmãos. Amém e amém.